Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, a aula de introdução ao estudo das ondas para alunos do nono ano. Me chamo professora Gabriela. Ondas são perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. As ondas apenas transportam energia. Aqui ao lado nós temos a imagem, de uma onda se propagando na corda, com movimentos rítmicos de sobe e desce. Então, vamos falar agora um pouco da frequência de uma onda. Então, uma das características importantes de qualquer onda é a sua frequência, ou seja, o número de oscilações por unidades de tempo. A unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a frequência de uma onda é o Hertz, simbolizada pelo Hz, que pode ser interpretado como uma oscilação por segundo. Exemplo, dizer que a corda de um violino, colocada em vibração pelo músico, emite uma onda sonora de frequência 440 Hz, significa dizer que essa onda sonora produzida pelo instrumento realiza 440 oscilações a cada segundo. E aqui nós temos o violino com o seu músico, expressando como isso acontece. Classificação das ondas. É importante ressaltar que existem outros tipos de classificação das ondas, mas agora, nesse nível que nós estamos, no ano do fundamental, nós vamos tratar apenas de dois tipos de ondas. Nós vamos falar de ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? Então, primeiramente, ondas mecânicas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar e, portanto, não se propaga no vácuo. Exemplo, ondas da superfície da água, ondas sonoras. Aqui nós temos, por exemplo, uma pedra, que foi jogada no lago e nós temos a onda se propagando. Isso é um exemplo de onda mecânica. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, aquelas que conseguem se propagar no vácuo. Exemplos, ondas de rádio, TV, micro-ondas, luz visível, raio-x e raios gama. Essa aqui nós vamos tratar com mais detalhes logo à frente. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são utilizadas diretamente no nosso cotidiano. Vou dar alguns exemplos e vocês logo vão identificar. Por exemplo, transmissões em FM são realizadas por meio de ondas eletromagnéticas na faixa de frequência de 88 a 180 MHz. Então, aqui nós temos um exemplo de aparelho de rádio, que eles captam essa frequência de onda eletromagnética. E as emissoras de TV também transmitem imagem e som por meio de ondas eletromagnéticas. Cada canal de TV tem a sua própria frequência. Então, aqui esse aparelho de TV que tem a capacidade de captar essas ondas eletromagnéticas, lembrando que cada canal tem a sua própria frequência. Um outro exemplo de onda eletromagnética são os micro-ondas, esse aparelho aqui, esse forno de micro-ondas. Então, nos fornos de micro-ondas existe um transmissor que emite micro-ondas de frequência apropriada dentro do compartimento em que o alimento é colocado. Tais ondas transferem energia para as moléculas de água do alimento. A água se aquece e, por consequência, aquece também os demais constituintes do alimento. Então, o alimento é aquecido no forno de micro-ondas por essas ondas eletromagnéticas. Um outro exemplo de ondas eletromagnéticas é a luz, a luz visível, infravermelho e ultravioleta. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a luz visível. Vamos começar. A retina humana é capaz de perceber as ondas eletromagnéticas de frequência desde aproximadamente 4,3 vezes 10 a 14 Hz até cerca de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Dentro dessa faixa, chamada espectro visível, estão todas as cores do arco-íris, que embora muitas pessoas digam serem 7, na verdade são infinitas, já que há inúmeros tons de vermelho, de alaranjado, de amarelo, etc. Os tons de vermelho aparecem na extremidade de frequência mais baixa do espectro visível. E o violeta aparece na extremidade de frequência mais alta, tá bom? Então, aqui nós temos o espectro visível, no qual nós temos o espectro de frequência mais baixa, vermelho, e o espectro de frequência mais alta, o violeta.
Vamos tratar agora do infravermelho. Até então nós tratamos da luz visível, agora vamos falar infravermelho. Infravermelho significa abaixo do vermelho. Esse nome indica que a frequência dessas ondas não são percebidas pelo olho humano. É inferior à frequência da luz vermelha. O infravermelho é o responsável, por exemplo, por boa parte do transporte de calor de uma fogueira até as pessoas ao seu redor, da chama de um forno até o alimento que está assando e de um ferro de roupa de passar em funcionamento até quem o está utilizando. Então, infravermelho, gente, ele está aqui, ó. Isso aqui é o visível, que corresponde a toda essa faixa. Abaixo do visível, abaixo do vermelho, a gente tem o infravermelho. E, por fim, o ultravioleta. Ultravioleta quer dizer acima do violeta. Tal nome indica que a frequência dessas ondas eletromagnéticas, que também não são percebidas pelo olho humano, é superior à frequência da luz violeta. O Sol envia para a Terra, juntamente com a luz visível, ondas eletromagnéticas de outras frequências, como o infravermelho e o ultravioleta. Essa absorção é fundamental, pois o ultravioleta oferece consideráveis riscos a muitos organismos. No ser humano, por exemplo, a exposição prolongada a ultravioleta pode provocar, entre outros problemas, o câncer de pele e a catarata. Então, turma, percebam aqui que nós temos a luz visível, acima da luz visível o ultravioleta com a frequência mais alta e abaixo da luz visível o infravermelho com a frequência mais baixa. Também temos exemplos de ondas eletromagnéticas, o raio-x e os raios gama. Então, raio-x. A radiografia é uma imagem produzida em um filme fotográfico por raios-x que atravessam o corpo humano. Os ossos absorvem os raios-x muito melhor que outros órgãos, o que faz com que apareçam como regiões claras no filme após este ser revelado. Os músculos, ao contrário, permitem boa passagem dos raios-x, e estes, chegando ao filme, produzem as regiões mais escuras vistas após a revelação. Então, aqui a gente tem uma radiografia que foi feita pela emissão de raios-x. Então, essa é uma aplicação dos raios-x. E, por fim, raios gama. Os raios gama possuem frequência superior do raio-x e são ainda mais penetrantes e perigosos. Eles são produzidos por alguns materiais radioativos. Nas explosões nucleares são emitidas enormes doses de raios gama. Nas usinas nucleares, processos envolvendo o núcleo dos átomos também produzem esses raios. Os raios gama são usados de modo controlado, sob indicação e supervisão médica, em uma técnica chamada radioterapia. Ela permite tratar pacientes com câncer em determinados estágios da doença. Nessa técnica, os raios gama são dirigidos para o local do tumor e matam células cancerosas. Então, é muito importante os raios gama e vamos ver que ele na faixa do espectro que eu vou mostrar para vocês, as maiores frequências, né? Então, aqui a gente tem um símbolo que indica cuidado, fonte de radioatividade. Então, quando vocês virem esse símbolo, indica radioatividade naquele local, perigo. E, por fim, eu vou mostrar para vocês esse espectro eletromagnético. Tá? Então, o esquema ao lado mostra o chamado espectro eletromagnético e os nomes atribuídos às várias ondas eletromagnéticas, dependendo de sua frequência. Então, aqui a gente tem o espectro eletromagnético. Nesse lado, nós temos o espectro eletromagnético. E nessa parte, nós temos as ondas de frequências mais baixas e aqui ondas de frequências mais altas. Então, por exemplo, ondas de rádio, AM, FM, também ondas de televisão, são ondas que são nesse nosso espectro, né? O espectro de frequência mais baixa. Né? Então, à medida que nós vamos aumentando a frequência, então nós temos ondas de micro-ondas. Logo em seguida, o infravermelho, que está abaixo da luz visível, a frequência é mais alta do que a de micro-ondas. Em seguida, vem a luz visível e logo em seguida, ultravioleta, que apresenta a frequência mais alta do que a luz visível. Em seguida, nós temos, ainda com a frequência mais alta do que a ultravioleta, os raios-x. E, por fim, os raios gama com a frequência mais alta desse espectro que eu estou mostrando para vocês. Então, turma, por hoje é só. Agradeço a presença e a atenção de cada um e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!